O capítulo começa com Sukuna falando com a alma de Megumi. Sukuna confronta Megumi, criticando-o por tentar viver apesar das circunstâncias. Ele acusa Megumi de ter permitido que ele tomasse controle do seu corpo, de ter matado sua própria irmã e de ter rejeitado a ajuda. Sukuna então ordena que Megumi desista de tentar levar uma vida normal e se entregue completamente a ele, prometendo assim cuidar do resto. Yo, Geeks, aqui é o LP e vocês estão no canal do Geek Brasil. Fiquem ligados que esse vídeo contém spoilers do capítulo 268 do mangá de Jujutsu Kaisen. Sim, pessoal, vamos então para os finalmente. Vamos então para mostrar o resultado final da batalha de Sukuna versus Itadori. E para celebrar que Yuji Itadori é o novo rei das maldições, que tal aprender a desenhá-lo? Uma das coisas que mais tenho dificuldade em realizar é desenhar. Sou uma negação até mesmo para traçar uma linha reta. Se você é como eu, que também é uma negação para desenhar, mas sempre quis colocar essa vontade em prática, apresento-lhe o canal Bom Desenho, onde você aprenderá a desenhar os personagens mais icônicos da forma mais fácil possível. Inclusive, o canal trouxe um tutorial incrível essa semana sobre como aprender a desenhar o Itadori. Então, clique no link da descrição ou no primeiro comentário fixado e se inscreva no canal Bom Desenho. Fortalece para ajudar a crescer, clica no vídeo tutorial para desenhar o Yuji Itadori e escreva nos comentários "Vim pelo Geek Brasil". Bom Desenho, tutoriais fáceis para desenhar personagens icônicos. Megumi então começa a responder o Sukuna sobre as brasas do rei das maldições que começam a se apagar. A gente não sabe literalmente o que está acontecendo ali, mas as brasas do Sukuna estão desaparecendo. Megumi desafia o Sukuna, questionando por que ele está tão desesperado. Ele lembra Sukuna que ainda há um dedo de Sukuna sobrando e que se o destino de se tornar um objeto amaldiçoado for inevitável, Sukuna pode morrer se for arrancado por Itadori. Megumi menciona que a ressonância não é favorável ao Sukuna, pois se os 19 dedos desaparecem, o último não conseguirá conectar sua alma aos efeitos, revelando que Sukuna tem medo de morrer e que está feliz de saber disso. Megumi então admite que nunca planejou viver uma vida adequada e decide que, em vez disso, tentará viver por outra pessoa. E aqui a gente tem um detalhe bem interessante, porque pelo que a gente consegue entender por essa fala do Megumi, é que o Sukuna não vai mais conseguir se conectar ao seu dedo que ficou selado. Então, supostamente, o Sukuna desapareceu por completo. A ressonância da Nobara não está deixando o Sukuna se conectar totalmente ao seu dedo que restou. Ou seja, todo o fragmento do Rei das Maldições vai desaparecer a partir de agora se ele não viver dentro do Itadori, se ele decidir não viver dentro do Yuji, o que marca realmente ali um destino muito ali crucial para o personagem. De volta à realidade, enquanto o domínio do Yuji desmorona, a reencarnação de Sukuna é desfeita no corpo do Megumi. Sukuna grita em agonia enquanto é arrancado do corpo de Megumi e Fushiguro finalmente está livre das garras do Rei das Maldições. Yuji olha para o resíduo do Sukuna e não tem como deixar realmente de comparar com a cena do Mahito, né? Aquela cena do Mahito lá em Shibuya, do Mahito olhando ali pro Itadori e o Itadori com o peito estufado, como se fosse realmente um lobo, como se fosse alguém realmente que está pronto ali para devorar, e o Itadori olhando pro Sukuna com um ar totalmente de superioridade. Claro que não é a intenção do Itadori, mas é como o Sukuna está lhe observando, e é bem legal que o Gege coloca a imagem de baixo pra cima, né? Coloca a imagem de baixo pra cima e a gente consegue ver ali a figura, a imagem do Itadori como se fosse o Sukuna, como se o Sukuna estivesse olhando diretamente para ele. O Itadori então questiona ao Sukuna o que ele fará.
O flashback de quando Yuji pediu ao Sukuna para libertar Fushiguro e retornar para ele, e Yuji pouparia a sua vida, acaba aparecendo ali para o Rei das Maldições. E dessa forma a gente consegue ver ali que o Itadori havia prometido e cumprido. O Sukuna estava vendo que aquilo que o Itadori havia falado para ele havia cumprido. Então Yuji diz para o Sukuna que ele é ele. Yuji fala quase as mesmas palavras ali para o Sukuna, o que ele falou para o Mahito, né, de que ele era ele. Então eu tenho essa visão ali de que eu sou você, eu sou você, você é eu, nós fazemos parte ali deste mesmo ciclo. E dessa forma o Yuji começa a confrontar o Sukuna enquanto pega os seus resíduos, refletindo sobre a natureza ali das maldições. Ele comenta que ao nascer carregava uma maldição sem saber, e que o tipo de monstro que poderia se tornar dependia apenas da sorte. No entanto, Yuji menciona que tinha seu avô como uma influência positiva. Finalmente, ele desafia Sukuna, dizendo que vão tentar mais uma vez, que eles podem tentar mais uma vez. Yuji diz a Sukuna que em vez de amaldiçoar alguém, ele deseja viver em harmonia com outra pessoa. Mesmo que ninguém mais aceite o Sukuna, Yuji afirma que está disposto a viver com ele sozinho, mostrando uma determinação em coexistir pacificamente. Sukuna fica furioso com as palavras consoladoras de Yuji e em resposta explode de raiva. Ele zomba de Yuji Itadori por agir como um tolo, mas o adverte para não subestimá-lo, enfatizando que ele é uma maldição e não deve ser tratado com condescendência. Esse é um ponto aqui interessante. Dois pontos tremendamente interessantes dessa parte é que, primeiro, o Sukuna não cedeu. O Sukuna se tornou mal, foi mal, como mal até o final, né? Se tornou essa figura maléfica até o final, de um conceito realmente até mesmo interessante. Ele poderia se dobrar, ele poderia realmente viver dentro do Itadori, viver ali selado dentro do Itadori para sempre, como se estivesse realmente ali se tornando uma Kurama, né? Um Kurama da vida ali dentro dele. Kurama tem todo um propósito muito legal lá em Naruto, mas ele não quis se tornar isso em Jujutsu Kaisen. O Itadori tentou ao máximo, mas o Sukuna, ele admite, ele fala: eu sou uma maldição, nasceu como humano, mas viveu a vida toda como uma maldição. E aqui nós também observamos o Sukuna finalmente reconhecendo o Itadori como um igual. Ele falou o nome Yuji Itadori ao invés de chamar de pirralho. Deve ser porque até o fim o Yuji ainda permaneceu o mesmo. Mesmo depois de tudo que passou, lutou e perdeu, o Itadori ainda é o mesmo e não deixou ser afetado em nenhum momento pelo Sukuna. Ele fraquejou, ele acabou realmente ali quase desistindo, mas ele permaneceu até o último segundo. Ele estava disposto a viver ao lado do seu maior algoz, desde que ele pudesse dar uma segunda chance. Esse, meus amigos, esse é Yuji Itadori. A cena então muda para Uraume percebendo que o Sukuna foi derrotado. Uraume e Hakari estão andando entre pedregulhos e Hakari pergunta sobre os próximos passos da feiticeira. Uraume responde que é o fim e que não há mais sentido em continuar. Uraume então decide abandonar a luta contra o Hakari. Uraume justifica a derrota de Sukuna alegando que ele estava em um corpo encarnado, o que limitou o seu poder. Que desculpinha. Uraume então afirma que os oponentes tiveram sorte, dizendo que foram salvos pelo fato de terem nascido 1000 anos tarde demais, sugerindo que o Sukuna teria sido invencível em seu auge. Hakari quase virou ali pra ela e falar... quase virou ali pra ela e começou a falar assim: se for chorar, manda áudio. Se for chorar, Uraume, manda áudio. Porque mal sabe a feiticeira que a história moderna simplesmente corrigiu tudo que aconteceu durante a Era Heian, que meio que colocou a trama nos eixos. É como se o mundo estivesse dizendo que
que se o Sukuna foi o rei, de que o Sukuna só foi o rei na Era Heian porque o seu irmão não estava lá, porque seu irmão não existiu naquele momento. Se Jin tivesse nascido naquela época e o Yuji tivesse crescido também naquela época, o Yuji o deteria mesmo assim ao lado de todos os feiticeiros da Era Heian. Essa é a história de Jujutsu Kaisen, esse é o conceito de Jujutsu Kaisen. Por mais que o Sukuna tivesse manipulado o conceito mundo Jujutsu, parece que o mundo Jujutsu meio que trabalhou para corrigir essa falha que estava rolando ali na verdade, pela criação ali do Rei das Maldições. Então, o Yuji teria crescido na Era Heian, teria conhecido novos feiticeiros, teria vivido nessa época, teria influenciado esses feiticeiros a derrotar o Sukuna. É só observar ali o monólogo que o Sukuna tem, se eu não me engano, entre o capítulo 248 e o capítulo 249, sobre a forma ali depois da derrota do Higuruma. Ele fica se questionando sobre, cara, isso aqui já aconteceu, isso aqui já aconteceu antes. E aí ele fica se perguntando, mas por que que eles ainda estão persistindo? Por que que eles não abandonaram a batalha? Por que que eles ainda estão lutando? E aí o Sukuna conclui que é o quê? É por causa do Itadori. Só por causa do Itadori que eles continuaram a lutar. Hakari então comenta que teve sorte, considerando isso o maior elogio que poderia receber. Em seguida, um corte aparece no pescoço de Uraume, mas não está claro se foi causado ali por Hakari, se ela mesmo o fez depois que o Sukuna acabou sendo derrotado, ou se foi causado ali pelo Kinji mesmo, né? Mas parece que foi causado ali pelo Kinji mesmo, pra mostrar que definitivamente a batalha iria acabar. Ela meio que congelou aqui o seu pescoço, ela tomou esse corte ali do Hakari e congelou para que, sei lá, não tomasse ali um grande dano através de hemorragia. Então ela congelou ali e conseguiu meio que continuar a batalha, mas depois acabou desfazendo ali essa parte congelada e assim revelando que era um ferimento fatal. O corpo de Uraume desmorona lentamente enquanto Hakari o observa. Assim, ela afirma que Hakari tinha razão, desaparecendo com um sorriso no rosto. A cena muda e Megumi finalmente acorda e pergunta o que os dois estão fazendo. Nós observamos ali tanto o Itadori e a Nobara dentro de uma caixa. Nobara tá dentro da caixa e o Yuji realmente tá levando o legado do Gojo, né? Tá seguindo ali o legado do Gojo porque eles estavam querendo fazer a surpresa para o Fushiguro quando ele acordasse, só que ele acabou acordando antes mesmo deles finalizar ali a maneira dela entrar na caixa e gerar a surpresa. E a gente pode observar que, não sei se foi algumas horas ou alguns dias, o Gege não diz pra nós aqui, ou pelo menos nos spoilers não falaram pra nós aqui quanto tempo se passou, mas o que é dito pra nós, o que é comentado pra nós é que algum tempo passou para que o Fushiguro pudesse se recuperar e assim voltasse. E até mesmo o Itadori, né? O Itadori, ele já tá inteiro ali, né? Tipo assim, tá sem nenhum ferimento, nada. Então, pelo menos alguns dias devem ter se passado ali do confronto contra o Sukuna. Nobara e Yuji revelam que queriam fazer a surpresa da sobrevivência de Kugisaki. Megumi reconhece sua culpa na situação, enquanto Nobara expressa sua indignação ao mencionar que a Madonna da turma, que todos acreditavam estar morta, na verdade está viva. Aqui o Gege Akutami entregou a idade, né? Nobara nunca ia falar sobre a Madonna. Ela ia falar da Taylor Swift, ela ia falar ali de outra cantora pop da época, Ariana Grande, ou qualquer outro tipo que tá acontecendo, está sendo estourando agora, né? Alguma cantora de K-pop. Agora, a Madonna, não sei. Tem alguém aqui nos comentários que curte Madonna? Deixa aqui nos comentários pra gente ver se você tem uma mentalidade muito parecida com Nobara. Você que tem aí entre 15 e 16 anos, curte Madonna? Deixa aqui nos comentários. Ela critica Yuji e Megumi por não demonstrarem mais emoção, sugerindo que deveriam estar tão felizes que poderiam até se molhar de tanto chorar de alegria pela notícia. Os três então começam a tomar chá verde e discutir sobre o que rolou na batalha. Yuji diz que chorou um pouco quando a ressonância foi atingida. Megumi diz que ele não ficou realmente surpreso, pois viu o que aconteceu dentro do Sukuna. Yuji pega as cartas escritas por Gojo e menciona que
Shoko as deu a ele. As cartas têm um rostinho do Gojo com ele com uma faixa ali no rosto. Megumi expressa surpresa ao ver as cartas, enquanto Nobara comenta que é incomum para Gojo, até achando nojento imaginar como ele escreveu elas. Megumi nota que há apenas 2 letras nas cartas. Yuji explica que não recebeu nenhuma carta, pois teve a oportunidade de conversar diretamente com o Gojo. Então a gente pode observar, que o Gojo acabou explicando tudo para o Itadori quando eles estavam realmente vivos, né? Quando o Gojo estava vivo, né? O Yuji ainda permanece. Mas aqui é explicado para nós sobre todo esse conceito de que o Gojo provavelmente explicou tudo o que aconteceu na vida ali do Itadori, que ele era filho do Kenjaku, que nasceu com o dedo do Sukuna selado dentro de si, sobre o destino dos seus pais, né? O destino misterioso até agora de Jin Itadori, se ele morreu ou não morreu, provavelmente deve ter morrido, e o que o seu avô deve ter feito para lhe criar. Será que o avô do Itadori matou Jin Itadori, destruiu o corpo da Kaori ali para roubar definitivamente o Itadori e lhe criar? Nós definitivamente não sabemos, nós não sabemos o que o Atsuki acabou fazendo para criar o Itadori. Então essa conversa deve ter sido bem forte ali para o Itadori, mas muitas explicações provavelmente vão acontecer através ali do último volume de Jujutsu Kaisen, ou pelo menos nos próximos capítulos. Nobara então lê uma das cartas e descobre que continha informações sobre o paradeiro de sua mãe, e dessa forma imediatamente a destrói. Yuji pergunta se ela realmente queria saber essa informação desde o início, e Nobara responde enfaticamente que de jeito nenhum. Olha só, temos um pequeno mistério aqui, mas pelo jeito a Nobara não queria nem dar bola. E é interessante, né? Porque a Nobara, ela foi criada pela avó, pelo jeito, e o Itadori foi criado assim pelo vô. Então tem uma ideia aqui sobre os personagens, até mesmo ali de forma interessante, né? Sobre esse desenvolvimento ali dos personagens e a dualidade do que isso pode gerar. Mas, quem colocou isso aqui de forma gratuita? Foi colocado de forma gratuita ou ele vai aproveitar isso ainda na história? Provavelmente foi colocado ali de forma gratuita, mostrando realmente por que ela havia sido criada pela avó. Porque a Nobara definitivamente foi realmente alguém que cresceu com uma amargura pela mãe, né? Com a mãe, que a mãe deve ter abandonado ela ou algum conceito desse tipo. Aí fica esse mistério sobre quem era a mãe ali da Nobara. Nobara então pergunta se Megumi recebeu algum tipo de autoridade de grau especial, mas Megumi começa a rir enquanto ele lê sua carta. Yuji e Nobara ficam curiosos ao ver Megumi rindo e leem a carta dele e ficam pasmos. Vemos Megumi rindo de todo o coração quando vemos a carta do Gojo dizendo: infelizmente seu pai não está mais por perto, porque eu o matei. Desculpe. Cara, só tem maluco nesse mangá, velho. Só tem maluco no mangá. E eu tenho uma leve suspeita. Que essas cartas não foram escritas pelo professor, mas sim pela Shoko, né? Assim como a gente consegue ver lá nessa passagem do aeroporto, o próprio Gojo não é um do tipo de cara que escreveria uma carta, e ele mesmo fala que havia esquecido de falar para o Fushiguro sobre o pai. Então, como as cartas foram entregues a eles pela Shoko, provavelmente foi a Shoko que escreveu as cartas para como se fosse realmente algo ali para o Gojo, como o Gojo. Então, definitivamente tem essa ideia de que provavelmente seja a Shoko que tenha escrevido as cartas. Só que no fim acaba dando a mesma. Se foi a Shoko ou se foi o Gojo, o importante é a mensagem que foi passada ali para os garotos. Nobara então diz que eles precisam encontrar com a Maki e os demais. Ela também diz que Megumi precisa comparecer. Yuji diz que ele tem que se desculpar e agradecer a todos. Megumi está confuso, então Yuji diz a ele que é sobre o Yuta. Yuji diz que eles precisam salvar a vida de Yuta e vemos Maki, Togi, Panda. Vemos também Kusakabe, Miwa e Momo. Só sobrou a galerinha do Balacobaco. Os caras estão todos suando frio ali sobre o que vão encontrar depois que verem ali o Yuta, e dessa forma a gente observa alguém gritando: Yuta, seu maldito bastardo. Megumi pergunta ali preocupado
E se isso era a forma que deveria ressoar, enquanto eles caminham pelos corredores do local, que estão da forma como estão completamente constrangidos. Bom, e agora as possibilidades podem ser gritantes sobre o destino do Yuta. O que está pegando para o personagem? Será que o Yuta perdeu o controle do corpo ali do Gojo e não consegue mais usar a técnica do Kenjaku? Será que depois dos 5 minutos o Yuta não consegue voltar para o seu antigo corpo e ao mesmo tempo não consegue, ele tá meio que tipo assim num paradoxo, ele não consegue sair do corpo do Gojo, não consegue voltar para o seu antigo corpo e ao mesmo tempo está impedido ali de fazer qualquer coisa por causa do paradoxo criado pela técnica do Kenjaku e também pela técnica ali de copiar, por causa dos 5 minutos através ali do seu poder. Então alguma coisa maluca aconteceu ali com o Yuta. Então eu me pergunto, será que a consciência do Gojo está subjugando a consciência do Yuta e está tentando lhe apagar? Será que alguma coisa realmente está acontecendo nesse sentido? A consciência do Gojo ainda meio que tipo assim pode existir, porque lembrando que no guia oficial Gege Akutami diz que a técnica do Kenjaku funciona como a técnica do Orochimaru, funciona como o jutsu de transferência do Orochimaru. E a gente observa que, de forma semelhante, o Orochimaru, quando ele tentou se transferir para o Sasuke reverteu a técnica, subjugando ali o Orochimaru, subjugando a vontade ali do Orochimaru e assim assumindo a técnica de transferência, fazendo com que o Orochimaru ficasse subjugado dentro de si, para fazer que só depois o Itachi tirasse o Orochimaru de dentro do Sasuke. E aqui nós temos essa ideia de que nós temos alguém ali que está mexendo com o Yuta, pode ser o Gojo, pode ser o Kenjaku. Kenjaku também está tentando dominar o corpo do Yuta por alguma forma bizarra, por algum conceito que ainda está dentro ali da técnica de transferência, a técnica do Kenjaku, que a gente ainda não sabe o nome. Cara, de grandes possibilidades, e eu acho que o Gege pode ter amarrado bem aqui esse final. A questão que fica, pelo menos com o Yuta, parece ser um grande cliffhanger. A questão que fica e a assimilação? O que aconteceu com o Tengen? Simplesmente desapareceu junto com o Sukuna? Está dentro do Fushiguro? O que rolou? Seja o que for, só vamos saber daqui 2 semanas. Mas agora restando apenas 3 capítulos para o fim do mangá, porque semana que vem não tem capítulo de Jujutsu.